Eu sou o policial rodoviário José Márcio Gomes, sou policial desde 2005, PRF, entrei no estado de Minas Gerais, sou instrutor de fiscalização de trânsito da Polícia Rodoviária Federal desde 2014. Queria, em primeiro lugar, agradecer em nome da delegacia da PRF em Juiz de Fora, da Superintendência de Minas Gerais e da PRF como um todo, pelo convite para participar desse momento. É sempre para nós uma honra levar conhecimento, levar um pouco do nosso trabalho para a população. E assim eu começo mostrando a abrangência da Polícia Rodoviária Federal para que vocês conheçam o tamanho da nossa instituição. Nós estamos em todo o território nacional, nas mais diversas rodovias federais, com um total de mais de 70 mil quilômetros de policiamento. Somos responsáveis pelos crimes transfronteiriços. Nós temos no Brasil mais de 16 mil quilômetros de fronteira com os países da América do Sul. Nós sabemos que o principal meio de entrada de mercadorias deste comércio no Sul são pelas rodovias, pelas fronteiras. E a PRF atua tanto na parte dos crimes, na fiscalização de trânsito, na diminuição dos acidentes e na educação para o trânsito. Percebam que a nossa malha rodoviária é a quarta maior do mundo. O transporte de carga corresponde a 60% deste trânsito. 80% do PIB trafega nas rodovias. Qual que é o principal problema que enfrentamos quanto à fiscalização, à redução de acidentes e mortes? É o que está aqui. Segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária, gasta-se por ano no Brasil 36 bilhões de reais em decorrência de acidente de trânsito. O Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada atribuiu a acidentes em rodovias federais o custo de 12,8 bilhões, isso em 200 mil acidentes. Percebam que estes custos abarcam a própria morte, a invalidez, previdência social, 43%, os danos propriamente dito, seguro, 36%, e o atendimento dos órgãos, não só de saúde, como os órgãos policiais, os órgãos judiciários. Então é um custo muito alto, um custo elevadíssimo que a gente tem em decorrência de acidentes no trânsito. Este era o grande desafio da Polícia Rodoviária Federal. Trago aqui para ter uma ideia. O Brasil ocupa a 5ª posição no mundo em óbitos decorrentes de acidente de trânsito, isso segundo a Organização Mundial da Saúde. Percebam que a gente está aqui, no âmbito das rodovias federais, numa curva descendente. Aqui, ano de 2010, nós tínhamos 8.623 mortos, de um total nacional de mais de 40 mil por ano. Exatamente em 2010 tem-se a década mundial de trânsito da ONU. Os países signatários tiveram o compromisso de reduzir essas mortes em até 50%. E foi exatamente o que a PRF conseguiu 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Chegamos em 2020 com 5.287, uma redução considerável, e nossos esforços não param por aí. Esforço esse que está intimamente ligado à Lei 14.071, que é o ponto-chave da nossa conversa. É a lei que alterou o Código de Trânsito, ela é de 2020 e passa a vigorar dia 12 de abril. Trago para vocês pontos sensíveis dessa lei que vão interferir diretamente no dia a dia, não só da fiscalização, mas também no dia a dia da postura do condutor, da postura dos atores do trânsito,
como assim gostamos de dizer. Primeiro ponto que trago para vocês, que tem gerado muita dúvida e muita discussão: a pontuação da habilitação. Percebam o seguinte: o critério para se aplicar a suspensão do direito de dirigir por acúmulo de pontos mudou. Cuidado, não significa que ficou melhor e que eu posso sair por aí cometendo infração de trânsito. Vamos entender primeiro. Para eu usufruir do limite de 40 pontos para ter um processo administrativo de suspensão de direito de dirigir, eu não posso ter cometido nenhuma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Se eu tiver cometido, essa pontuação já cai para 30. Se eu cometi uma infração gravíssima, o meu limite já caiu para 30. Se eu cometi 2 infrações gravíssimas, o meu limite já cai para 20 pontos, que é o que vigorava até então. Eu só podia atingir 20 pontos no ano. Aí vocês podem pensar: mas é muito simples eu ficar sem cometer uma infração gravíssima. Vou mostrar para vocês que não é. Elenquei aqui rapidamente algumas condutas que são gravíssimas. Perceba como que é fácil cometer uma infração gravíssima se eu não tiver cuidado. Proprietário que não licencia veículo, transportar crianças sem a cadeirinha, sem o dispositivo de retenção, ultrapassar em local proibido, transitar com velocidade acima de 50%, pega no radar, conduzir motocicleta, motoneta, ciclomotor sem capacete, executar operação de retorno em local proibido, transitar no acostamento, típica de cidade, perímetro urbano, avançar sinal vermelho e dirigir segurando ou manuseando o celular. Perceba que, num primeiro momento, parece que ficou muito tranquilo, mas eu acabo de mostrar para vocês que não é bem assim. E detalhe, foi criado o Registro Nacional Positivo de Condutores. Vai ser regulamentado. Isso significa que o bom condutor, ele terá uma série de benefícios, inclusive fiscais. Então, será premiado aquele que tiver, de fato, uma boa conduta. Então, não pegue o simples fato de, a princípio, agora eu posso cometer 40 pontos, que eu já mostrei que não é assim, e sair por aí sem prestar atenção, sem respeitar a legislação de trânsito. Para fechar só um detalhe, aqueles motoristas que são profissionais, eles estão fora dessa regra, tá? Independente das infrações que eles cometeram, eles terão o teto de 40 pontos. Só os motoristas profissionais. Adiante, muito debate acerca do uso de dispositivo de retenção para as crianças. Popular, cadeirinha. A resolução 819, recente, entra em vigor dia 12 de abril. Ela alterou um ponto, mas é apenas um ponto. A alteração não é o que tem causado, de um modo geral, a dúvida, tem chegado para a gente frequentemente. Vamos entender para ver que é apenas um detalhe que mudou. Até 10 anos, ou seja, uma criança menor de 10 anos, ela tem que andar no banco traseiro com o dispositivo de retenção. Veremos adiante, relembraremos quais são. A única alteração sensível é essa. Se eu tiver uma criança com idade inferior a 10 anos e que tenha altura de 1,45 m ou mais, esta criança pode andar no banco dianteiro, sem a cadeirinha ou assento de elevação, mas usando o cinto de segurança. Esta criança pode andar no banco traseiro
sem a cadeirinha, o assento de elevação, mas usando o cinto de segurança. Tem muita dúvida, as pessoas estão confundindo, acham também que foi uma flexibilização enorme. Percebam que não. Eu precisaria encontrar aí uma criança de 9 anos que tenha mais de 1,45 m, 1,45 m ou mais, para usufruir dessa regra. Lembrando rapidamente, continua valendo, nada mudou. Bebê conforto até 1 ano de idade, no sentido contrário da marcha do veículo. Acima de 1 ano até 4 anos, a cadeirinha. E só um detalhe, que foi acrescido também pela resolução. Entrou-se aí um critério de peso. Então, nós temos agora os limites de peso e o limite também do fabricante do dispositivo. Um terceiro assento, que é o de elevação, que abrange as crianças de 4 anos e 7 anos e meio, inclusive entre 4 e 7 anos e meio, critério de peso 15 a 36 quilos. E o último, o dispositivo de segurança, cinto de segurança. Se eu tenho uma criança de 8 anos, de 9 anos, ela continua sendo menor de 10 anos. Então, o dispositivo para ela é o cinto de segurança. Se eu não usar o cinto de segurança numa criança de 9 anos, eu estou cometendo aquela infração gravíssima que eu falei anteriormente, artigo 168 do CTB. Diferente da infração de deixar de usar o cinto de segurança, que é grave. Então, a criança, o dispositivo para ela entre 7 anos e meio e menor que 10 é o cinto de segurança. Inovação, a altura, conforme eu já comentei. Outro ponto muito importante. Todo mundo sabe que, até então, uma criança de 7 anos ou mais poderia andar numa motocicleta, numa motoneta, num ciclomotor. Olha lá a alteração. Agora, 10 anos ou mais. Então, só pode andar em motocicleta, motoneta, ciclomotor, como passageiro, uma criança que tenha 10 anos ou mais. Isto aí, para o condutor da moto, é uma infração gravíssima, com suspensão do direito de dirigir. Mudança sensível. Todo mundo questionou quando entrou em vigor a lei do farol. Precisa, não precisa? Está aí, eu mostrei as estatísticas. Quando você usa o farol durante o dia, você se torna presente, visível. É mais fácil para o outro condutor ver o seu veículo, um pedestre, um ciclista, etc. Tanto é que é válido que a gente percebe uma redução drástica dessas infrações, as pessoas já se acostumaram, e o número de acidentes, principalmente atropelamento e colisão frontal, tem diminuído. O que mudou? Até então era em rodovias. Quando você acessava uma rodovia, você tinha que ligar o farol. Agora, a mudança está aqui, ó, destacado. Será apenas em rodovias de pista simples, situadas fora do perímetro urbano. Exemplo, se eu pego a BR-040 aqui na nossa região, sentido Rio de Janeiro, Matias Barbosa, aquilo ali é o exemplo clássico de uma pista dupla. Ela tem um divisor central, seja ele físico, seja um canteiro central. Este condutor está dispensado de ligar o farol baixo naquele local. Se eu pego a BR-267, sentido Bicas, Leopoldina, sentido Lima Duarte, Caxambu, ali é uma rodovia de pista simples.
A BR-040, indo para Santos Dumont, depois da unidade da PRF, depois do trevo ali da Mercedes, ela é uma rodovia de pista simples. Então, ali eu tenho que acender, que ligar o farol baixo. Detalhe, os veículos novos têm saído com essa tecnologia aqui, ó, que é o DRL, luz de rodagem diurna. Inclusive, esse equipamento passa a ser obrigatório esse ano para todo veículo novo. Este dispositivo, ele cumpre a legislação. Se o seu carro tem o DRL, o acionamento do motor vai acionar o DRL, tem que ser de fábrica, cumpre a legislação. Se o seu veículo não tem o DRL, nós caímos nesse caso aqui, ó. Nós temos o farol baixo e o farol de neblina. Muitas pessoas acham que o acionamento somente do farol de neblina cumpre a exigência. Não cumpre. O que cumpre a exigência é o acionamento do farol baixo. O que a PRF vai aconselhar? Não fique pensando em pista simples eu tenho que usar, em pista dupla não preciso. Habitue-se, já estão habituados. Só porque a regra mudou agora, dando um pouco mais de flexibilidade, não vamos perder esse costume. Sair para fazer a viagem, aciona o farol baixo. Independente se eu estou em pista simples, em pista dupla, se eu estou passando no perímetro urbano. BR-116 passa em Leopoldina, Muriaé, Cataguases, Valadares, perímetro urbano. Será que eu vou desligar quando eu sair do perímetro urbano? Eu vou lembrar de acionar? Então, habitue-se sempre a usar o farol baixo. É uma forma de você não esquecer. E outro detalhe, olhe no seu veículo o dispositivo de acionamento. Muitos veículos têm o chamado automático. Se você deixar no automático, o veículo entende que está de dia e ele não vai acender o farol. Então, acostume-se também, na hora do seletor, na hora que você sair para a sua viagem, de colocar ele no farol baixo e não deixar no automático. Essa era a mensagem que eu tinha para passar. Estamos à disposição. É sempre uma honra, como eu disse no início, participar desse tipo de educação. Não esgotamos a Lei 14.071, tem muito detalhe ainda para passar, mas nessa primeira oportunidade estamos muito satisfeitos de ter levado essa ideia inicial. Muito obrigado mais uma vez, TV Câmara, à disposição em qualquer momento para qualquer outra situação.